A adjudicação compulsória extrajudicial é cheia de polêmicas. Hoje eu conversei com a Carol, advogada especialista nessa área extrajudicial, e trocamos ideias sobre as polêmicas da adjudicação compulsória. Antes de você assistir essa live, dá um like aí para ela circular. E se você não está inscrito, te inscreve no meu canal do YouTube para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Mas eu queria conversar contigo, exatamente para o nosso público, sobre a adjudicação compulsória. E saber assim, ela já está funcionando no Brasil? A primeira pergunta assim, ela está funcionando ou ainda não está funcionando? Eu já estou fazendo em um cartório que eu presto assessoria, a gente já concluiu uma ata, estamos fazendo mais duas. E já estamos em contato com o registro, então o pessoal está assim, tá assim se movimentando para fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, porque é um caminho mais curto que a uso capião. Né? Em muitos casos, é possível conseguir para o cliente uma regularização de um imóvel de forma célere, e muitos vão regularizar quando já querem vender, né? Então, eles já têm essa regularização através da adjudicação compulsória, como é uma prova documental, a maioria dos casos é uma prova documental, ela facilita e acelera o processo da ata e depois do registro. Mas a gente está lá, por exemplo, no Amazonas, no cartório que eu presto assessoria, a gente está concluiu uma ata, já vai fazer mais duas. Todos no caso, todos de proprietários falecidos, todos. Que interessante. Tá, mas tem alguns requisitos, porque nesse momento que o tema aflorou no Brasil, algumas pessoas já estão assim, "Ah, vamos fazer, mas tem alguns requisitos, né? Me parece assim, me corrija se eu estiver errado, uma promessa de compra e venda, a quitação, e o imóvel tem que estar individualizado, não pode ser dentro de área maior, algo assim. Esses requisitos estão sendo respeitados, exigidos? Tem mais requisitos? Assim, tem os requisitos começando pela promessa, né? E aí é legal até citar uns exemplos. A promessa, em regra, ela não vem redondinha para o advogado quando recebe aquela promessa bonitinha, promessa de compra e venda, né? Em que o Salomão vendeu para mim, a gente foi no contrato, lá no cartório, reconheceu firma, tem testemunha, tem o imóvel bem delimitado, tem o preço, já tem a quitação na própria promessa. Então, teve uma que a gente fez a ata que estava assim, por por sorte, estava uma promessa redondinha. A quitação era no próprio contrato particular, em que dizia que a pessoa estava pagando à vista e que o comprador já dava a quitação. Já estava redondinho. Tinha reconhecimento de firma e tudo. Mas uma questão já, entrando em alguma questão polêmica, é a questão do reconhecimento de firma na promessa de compra e venda. Ela é obrigatória? Porque a Boa. gente sabe que muitas não têm, né? Muitas não Uhum. têm reconhecimento de firma. E o Colégio Registral de Minas Gerais, tão logo saiu o artigo 216b da adjudicação compulsória, eles se manifestaram dizendo que não era um requisito obrigatório, porque não é um requisito obrigatório do contrato preliminar, o reconhecimento de firma. Então, desde que o tabelião e o registrador conseguissem verificar a autenticidade do documento. Uhum. Desculpa, eu tô com um pouco de tosse. Tá tranquilo, Tô eu um tenho pouquinho água aqui. gripadinha. Eu tenho também aqui. Então, desde que eles conseguissem verificar a autenticidade. E aí, até uma dica para os advogados: até no reconhecimento de firma, às vezes a posteriori, por semelhança. O vendedor a gente sabe que tinha cadastro em determinado tabelionato, né? Claro que isso não é tão fácil na prática, mas a gente tem que achar formas de que, se não existe o reconhecimento de firma, de tentar comprovar essa autenticidade, né? E depois a própria notificação feita pelo registrador, o promitente vendedor, vai auxiliar nesse processo de autenticidade. Então, pela realidade brasileira, eu não vejo como o reconhecimento de firma ser sempre bater o martelo de que ele seja É obrigatório. melhor que Desculpa. tenha, é melhor que tenha o reconhecimento de firma, vai dar uma segurança maior, mas se não tiver, ainda dá
para tentar, então. Ainda dá para argumentar e dizer, olha, vamos tentar notificar e na notificação a pessoa vai reconhecer se ela assinou ou não. E tem, eu acho que outros elementos de autenticidade que a gente pode usar, e por isso que a ata é tão importante. Então, a gente tem o contrato de promessa de compra e venda como um requisito, a ata notarial como outro requisito, e aí o tabelião, a Simone Tassinari, que é uma advogada aqui do Rio Grande do Sul, ela sempre brinca que os advogados têm que ter um tabelião para chamar de seu, né? De um tabelião um tabelião que trabalhe em conjunto, assim, um tabelião de confiança. E a função do notário, do tabelião, é muito vinculada à confiança, né, das partes. Por isso que a gente pode escolher qualquer tabelião que a gente quiser. E a ata notarial da adjudicação, diferente da usucapião, não tem competência territorial. Então, se não houver diligência no imóvel, que normalmente não precisa, eu posso escolher qualquer tabelião do país para fazer a minha ata. Né? Então, eu vou trabalhar em conjunto com esse tabelião para também na ata reconhecer, verificar essa autenticidade do contrato. Isso auxilia muito, né? Inclusive, depois a gente vai falar sobre onde começar o procedimento de adjudicação compulsória, e eu vou falar um pouquinho mais da ata. Mas então, a gente tem No a ata contrato, notarial. no contrato que você está falando, aproveitando o contrato, que é um tema bem interessante, é obrigatório que ele tenha a cláusula de retratabilidade? A gente sabe que nos loteamentos e incorporações isso é uma autorização da lei, né? Uma determinação da lei. Mas, assim, seria obrigatória essa cláusula ou por ter quitação não precisa da cláusula? Tanto faz. Da cláusula de revogabilidade eu não entendo, e retratabilidade eu não entendo imprescindível. Um problema é a cláusula de arrependimento, que é polêmica também. Se tem cláusula de arrependimento no contrato de compra e venda, na promessa, tem gente que defende que não poderia ser feita a adjudicação. Só que a gente tem que olhar, claro, é por isso que eu digo que o advogado vai ter que estar atento a todas essas nuances e de trabalhar junto com o tabelião nessa construção da ata, porque assim, a cláusula de arrependimento é vista pela jurisprudência com ressalvas, assim, porque, por exemplo, tu vende um imóvel para mim, aí tem cláusula de arrependimento, eu vou pagar em 10 parcelas. Quando eu paguei a última parcela, tu diz, eu me arrependi. E a jurisprudência não vê com bons olhos isso, porque a gente tem um princípio de manutenção dos contratos. Então, a cláusula de arrependimento é vista com várias ressalvas. Então, será que, de o caso já ter passado anos, não ter nenhum processo judicial, porque outro requisito, aproveitando outro requisito, é que a gente junte certidões forenses comprovando a inexistência de litígio envolvendo o contrato. Então, o contrato tem cláusula de arrependimento, mas não tem nenhuma sinalização, né, do prometente vendedor em exercer essa cláusula de arrependimento. Já passou vários anos, tem prova da quitação, não tem processo. Será que ela seria só por causa dessa cláusula, que às vezes é um modelão, né, professor? A gente sabe que é muito comum usar esses modelos aí e ficar aquela cláusula perdida que ninguém sabe o que é. E aí, será que ela seria suficiente para atrapalhar isso? Eu acho que não, a minha opinião, porque senão a gente vai travando muito a adjudicação. Mas claro que esse é um ponto bem sensível, né? Tem muita gente que diz que havendo cláusula de arrependimento, não poderia, não poderia continuar com a adjudicação, mas eu entendo que até o Alan está falando que a cláusula de arrependimento tem prazo pelo Código Civil, mas os comentários que eu vi não levam em conta isso, só levam em conta a existência da cláusula. Então, eu acho que é exatamente nesse sentido. Se a gente tiver todo um arcabouço de provas, e aí o tabelião pode ajudar muito nesse sentido de que tem quitação, não tem litígio, que vai comprovar no requerimento também que vai ser feito pelo RI, eu não vejo problema em ter a cláusula de arrependimento. Essa é a minha opinião, né? Também concordo contigo. O pessoal falou que a minha internet estava travando. Eu só vou mudar para o 4G aqui. Espera aí, só mudar aqui. Vamos ver se...
Eu acredito que agora não vai mais travar. Alguém perguntou ali se estava travando, acho que agora não trava mais. Está me ouvindo bem, né? Eu tô Tá me ouvindo? ouvindo só a imagem, mas eu acho que é por causa da minha internet, por isso que eu perguntei se a imagem estava boa. A imagem, para mim, tá um pouco tremida, assim. Tá, eu troquei, botei no 4G agora para ver se a minha melhora aqui, né? Normalmente, né? Vamos seguir. Bom, então a promessa é um requisito. E a quitação, né, prof? A quitação é um bom debate, né? É, O que é a quitação, né? a a quitação tem vários pontos da quitação, e a quitação também, né? A ata notarial, aliás, ela vai já voltando um pouquinho. Então, a ata notarial vai caracterizar o inadimplemento e vai provar a quitação. Tem contratos que a quitação é simplíssima, como esse que eu falei para vocês, em que a quitação estava no próprio contrato particular e o contrato estava tão bem feito que dizia que o contrato servia como prova de quitação. Era o contrato perfeito, assim, o contrato dos sonhos. Quando tu pega aquele documento como advogado, tu até ri, assim, nossa, que maravilha, né? Mas na maioria dos casos não é assim. E aí a gente tem, por exemplo, algumas presunções que podem nos ajudar. Tem a presunção do Código Civil de que o pagamento da última prestação do preço, por exemplo, o pagamento era em 5 parcelas, eu perdi o comprovante das 3 primeiras, mas eu tenho da última, a presunção é que houve quitação total. Essa é uma presunção legal do Código Civil. Então, a gente pode se valer dessas presunções. As notas promissórias, que às vezes as pessoas têm, às vezes não têm, comprovante de transferência bancária enviada por mensagem. Aí eu falo da ata notarial, né? Tudo isso é importante para quitação. Questão do imposto de renda, também todas essas provas, não quando for difícil achar no próprio contrato ou em recibos a quitação, a gente pode utilizar para tentar comprovar. A gente tem que convencer. Como convencer um juiz, a gente tem que convencer tanto o tabelião quanto o registrador que existe nesse caso, primeiro o tabelião, né, porque é ele que vai fazer a comprovação da quitação na ata, essa quitação. Mas, assim, a ata, ela tem. Como o tabelião pode ter muita criatividade na ata junto com o advogado, por isso que eu digo que o advogado tem que ter um tabelião para trabalhar em conjunto, né? Trabalhar alinhado, trabalhar, a gente pode criar coisas lindas no tabelionato de notas. Então, essa quitação não precisa ser necessariamente comprovada com o recibo só. Existem outras formas, essas todas que eu Tá. falei, Então, eu né? preciso da quitação ou de provas que demonstrem que está quitada a promessa. E essas provas podem ser levadas ao tabelião, que vai fazer um juízo de valor ao analisá-las. E vai dizer, ó, Isso. realmente os pagamentos foram feitos, está quitado. Muito bem, então eu já tenho o básico para iniciar uma adjudicação, é ter uma promessa de compra e venda, que pode ou não ter firma reconhecida, se tiver melhor, se não tiver, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para provar a autenticidade, e a quitação do valor da promessa. Se não tiver a quitação em si, documento de quitação, que também pode ter firma reconhecida ou não, mas se não tiver o documento de quitação em si, poderá tentar provar que a promessa está quitada pelos comprovantes, pelas conversas. Tudo bem. Então já temos dois elementos importantes aí, né? Deixa eu aproveitar que a gente está aqui, são quase 7 da manhã. Se você quer mais informações de adjudicação compulsória extrajudicial, entre outros temas da advocacia extrajudicial, vou fazer um convite para você. Segue aqui a professora Carol, clica no meu nome aqui em cima, vai aparecer o meu nome e o dela, clica para seguir ela, porque ela dá muitas dicas. Você sabe que aqui nesse canal eu só convido realmente assim, a galera que dá muita dica, e dica assim de graça, e a Carol é uma das pessoas que faz a rede acontecer, faz várias lives também. Então é importante, você está se especializando em direito extrajudicial, siga os bons. Então clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome da Carol, segue que depois você vai ter muitas surpresas pela frente aí. Muito bem, Carol, e quais são outros requisitos? Vamos seguindo então. Só em relação ao reconhecimento de firma,
para os advogados, é importante estar atento às normas estaduais, tá? Por exemplo, o Amazonas já editou provimento da adjudicação, já fez provimento e exigiu o reconhecimento de firma. Exigiu expressamente. Aí complica, né? Aí complica um pouco porque é um requisito do provimento de norma estadual e a gente vai ter que seguir. Mas em outros estados, em princípio até agora, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul teve uma nota conjunta, Minas Gerais teve uma nota, ainda não trouxe ao reconhecimento como requisito indispensável, tá? Mas então a gente tem a promessa, né? A gente tem a ata notarial, a gente tem as certidões, que a gente falou um pouquinho, que comprovam a inexistência de litígio. É importante dizer rapidinho em relação às certidões que não tem problema ser certidão positiva, se vinculada a outro processo que não tem a ver com o imóvel. Eu preciso provar que existe litígio envolvendo aquele imóvel. Se é uma certidão positiva de outra coisa, não tem problema, tá? Tem o ITBI, mas o ITBI também é outro ponto polêmico. Também eu entendo que algumas questões podem... Não sei se já começa agora falando, prof, do ITBI. Vamos entrar um pouquinho em polêmicas agora, né? Já passamos de 410 pessoas nessa live. O pessoal adora uma polêmica, né? Nunca vi. Pensa num pessoal que gosta de polêmica, é o pessoal que acorda de manhã cedo, né? Vamos lá, quais são as polêmicas da adjudicação compulsória hoje, que é o desafio do pessoal? Então, o ITBI, que é um dos requisitos, ele está lá como requisito, porque esses requisitos todos que eu estou falando para vocês, eles estão elencados como requisitos que devem conter no requerimento que vai ser protocolado lá no registro de imóveis, né? Então, teria que ter a guia de ITBI já no requerimento. Eu entendo que o ITBI, para evitar onerar o cliente, e aí até o prof, como registro de imóveis, vai poder dizer, possa ser pago. Então, eu protocolo o requerimento sem o ITBI, o registrador processa, o registrador não está ok, notificou, não teve silêncio, terminou o procedimento de adjudicação, está deferido o procedimento, aí para fazer o registro ele vai dizer, agora para registrar você me apresenta a guia de ITBI. E o Amazonas foi nesse... Ah, que bom. Então tá. Então, o Amazonas foi nesse sentido, viu? Outros estados ainda não preveram isso, mas o provimento do Amazonas trouxe expressamente que o advogado e a parte têm a faculdade de pagar o ITBI só depois de deferido, mas obrigatório para o registro. Senão pode dar Tá? um maior problema. O cara encaminha o requerimento, encaminha o ITBI e não dá certo a adjudicação, nossa, até o advogado vai ficar constrangido com o cliente. Então, ok, ITBI é o final. Agora, onde é que começa o procedimento? Ele vai começar no registro de imóveis ou no tabelionato de notas? Eu tenho a minha opinião pessoal que começa no imóveis, mas eu gostaria de te ouvir, né? Então, essa é uma questão que vem sendo debatida já faz tempo, assim. Eu mesma mudei de opinião, tá, em relação a essa questão, se começa no registro de imóveis ou começa no tabelionato de notas com a ata notarial. O Rio Grande do Sul, para quem trabalha aqui no Rio Grande do Sul, emitiu uma nota, tá? É uma nota, não é provimento. Uma nota conjunta sugerindo que o procedimento comece no registro de imóveis. Então, comece no registro de imóveis sem a ata. Então, eu vou como advogado do meu cliente, primeiro no registro de imóveis, protocolo lá o contrato, eu vou protocolar os documentos pela metade, na verdade, vai faltar a ata, né? Vai faltar a prova da quitação, mas ok, vou fazer então um requerimento para o registrador notificar o promitente vendedor. E aí, então ele vai notificar o registrador de imóveis através do registro de imóveis ou do registro de títulos e documentos, vai notificar. E aí, havendo o silêncio do promitente vendedor, havendo o silêncio, essa é a possibilidade no Rio Grande do Sul. Então, ele não disse nada. Ele ficou quietinho, aí passou o prazo, ele não se manifestou. O registrador vai certificar isso, vai certificar que houve, então, a prova do inadimplemento e a pessoa com essa certidão vai no tabelionato de notas fazer a ata notarial e depois volta para o registro de imóveis. Então, vejam que o Rio Grande do Sul trabalha com um ponto importante para os advogados. O Rio Grande do Sul trabalha em relação à resposta à notificação,
que uma vez notificado o promitente vendedor, se ele permanecer em silêncio e não se manifestar, a adjudicação continua. Agora, se ele concordar, vai necessariamente para a escritura pública. Então, por isso que no Rio Grande do Sul a notificação é primeiro. Porque se ele concordar, ele já vai, inclusive a notificação do Rio Grande do Sul já vai constar o tabelionato que ele deve comparecer para assinar a escritura pública. Então, se ele concordar, a concordância do promitente vendedor não segue a adjudicação, e sim vai para a via ordinária da escritura pública. Por isso que no Rio Grande do Sul, realmente é melhor começar pelo registro de imóveis, senão a gente pode fazer a ata, ir para o registro, notificar, e aí se ele concordar, voltar para a escritura e eu vou ter gasto desnecessariamente na ata, né? Tá, mas tem Então, estados que estão começando pela ata. Acho que, não sei se Santa Catarina, Amazonas, não sei, Paraíba, alguém falou ali que é pela ata. Então, em algum. Vamos só clarear uma coisa, porque tem gente aqui do país inteiro, né, com 445 pessoas eu agora lá. ia... Tem o país inteiro, nesse momento, vive normas estaduais, ou não vive nada. Se não tem norma estadual. Exatamente. Se não tem norma estadual, meu amigo, você tem só um artigo para ler, que é o 216B da Lei de Registros. Se tem norma estadual, você vai se agarrar nela e vai ver aonde começa o procedimento, né, prof? Então, assim, aí o Rio Grande do Sul ele está meio isolado nesse procedimento. Os outros estados, eles não preveram o procedimento, mas olha só o que eles trouxeram. O Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, trouxeram que a concordância do promitente vendedor, depois de notificado, leva a quê? Leva à escritura pública? Não. Não? Leva à continuidade do procedimento de adjudicação. Porque eles entenderam que, na verdade, a gente está quase diante. Eles fizeram uma semelhança com o processo judicial. Lá na concordância do réu no procedimento judicial de adjudicação compulsória, normalmente o processo vai continuar até a decisão final de mérito de procedência. E é isso que se entendeu nesses estados, no Rio de Janeiro, no Amazonas, Então, em São Paulo. então notifica e o cara diz, não, realmente, eu não passei a escritura, é isso aí. E aí o procedimento de adjudicação segue. No Rio Grande do Sul, manda eles para o tabelionato fazer a escritura. Isso, só falando que no Rio Grande do Sul é uma nota, né? Ainda, mas claro que é uma nota de todas as associações, então nos outros são provimentos. Então vejam que nesses estados em que a concordância ela leva à continuidade da adjudicação, não tem prejuízo nenhum eu fazer a ata antes. E aí, como tem um trabalho muito legal, eu digo por isso que eu vou de novo falar do tabelião para chamar de seu, que eu acho que é importante essa atuação. O tabelião pode auxiliar o advogado auxiliar em montar um conjuntinho bom de provas para até ver se é o caso de adjudicação, sabe, professor? Porque tem alguns casos, por exemplo, eu estava conversando com uma advogada. Se o imóvel tiver várias indisponibilidades, tá? Indisponibilidade tanto na CENIB, que é a Central, né, Nacional de Disponibilidade, quanto a indisponibilidade no próprio imóvel. Eu vou conseguir registrar a adjudicação? Não, não vou conseguir. Então, talvez seja o caso, se tiver os requisitos, de partir para uma uso capião. E, às vezes, eu acredito que um trabalho conjunto do advogado do tabelião até auxilie nisso. Como tem muitas peculiaridades de estados em relação a esses provimentos, e, em tese, os tabelionatos estão cientes disso, me parece interessante fazer a ata primeiro. Mas não é obrigatório. Eu acho, indo para uma conclusão, que quem escolhe hoje, se começa com a ata ou começa com o registro de imóveis, é o advogado e a parte em sua estratégia.
tá? Eu entendo isso. Tem gente que não concorda comigo, mas até um advogado no seminário em São Paulo que eu fui, ele falou assim: quando as pessoas procuram um advogado para fazer a adjudicação, normalmente elas já tentaram de tudo para fazer a escritura. Elas não vão procurar um advogado porque não houve a caracterização do inadimplemento. E aí tem outro ponto até que a Letícia Faria, não sei se eu já falo que a Letícia Faria levantou muito bem, que é a prof, né, Letícia Levantou Faria. de questionamento, não que levantou cedo, que ela deve estar dormindo agora, eu conheço ela, mas ela levantou o ponto em si. Eu adoro a Letícia, sou super fã dela, assim, eu gosto muito, já me considero amiga dela, assim, a gente fala bastante. E ela levantou lá no início, que é a caracterização do inadimplemento na ata notarial. Será que é a mesma coisa que a prova do inadimplemento feita com a notificação perante o registrador? Eu entendo que não, eu entendo que dá para caracterizar o inadimplemento na ata sem a notificação. Não precisa notificar na ata e notificar de novo no RI. A gente caracteriza o inadimplemento por mensagem de WhatsApp, por e-mail, por carta R, até numa ligação do tabelião pro promitente vendedor, né? Ou ao contrário, pro promitente comprador naquela adjudicação inversa. Tá. Então, eu não sei se eu estou falando, eu quero deixar o professor falar um pouco, senão Não, eu só quero pegar um outro ponto aqui interessante, polêmico, né? Veja, a gente falou, então, tem que ter a promessa, tem que ter a quitação ou as provas da quitação, e aí tem que começar o procedimento. Em alguns lugares vai começar no RI, em alguns lugares vai começar no Notas. Mas quem notifica o vendedor, né? Ou se fosse na inversa, o comprador. Mas vamos trabalhar com o vendedor. Quem notifica? Porque a ideia que me parece é que o registrador notifica, mas aí consta que tem que estar na ata, que a notificação não deu em nada. Então, talvez fosse o tabelião que tivesse que notificar. Como é que tu está vendo isso hoje no Brasil? Quem está notificando? Então, essa parte da notificação é muito importante mesmo. Eu entendo que pela lei, pelo que diz o artigo 216b, a notificação tem que ser feita dentro do procedimento instaurado no registro de imóveis. Então, tem que ser feita pelo registrador de imóveis e, se ele quiser, ele delega ao registro de títulos e documentos. Não dá para ser feita antes na ata, quer dizer, dá para ser feita antes na ata pelo registro de títulos e documentos, mas vai ter que ser feita de novo quando o procedimento iniciar no registro de imóveis, para a gente garantir, professor, aquele processo legal, contraditório, né? Lembrando que na ata a gente não tem uma escritura que tem duas partes, a gente tem um requerente e o tabelião, então a gente não tem contraditório devido ao processo legal. Então, para mim, para seguir a lei e para os advogados, para não ter risco no futuro de o promitente vendedor querer anular essa adjudicação, a notificação obrigatoriamente tem que ocorrer dentro do procedimento já instaurado dentro do registro de imóveis. E quem vai fazer é o registrador de imóveis, que pode delegar ao RTD, tá? Tá, então aí ele faz a notificação, aí o vendedor recebe a notificação, eu faço muito passo a passo com o pessoal aqui. Recebeu a Claro. notificação, daí ele pode dizer assim, tá, eu vou pensar, e ficou em silêncio, uma hipótese. Segunda hipótese, não concordo porque o cara ainda me deve, ele se manifesta contra. Terceira hipótese, nunca me neguei, que isso, estou à disposição para passar a escritura. Pode ter várias hipóteses aqui, mas ele é notificado. Mas vamos dizer que ele ficou em silêncio, não respondeu. Como é que o registrador sabe que ele não fez a escritura? Porque, teoricamente, ele teria que ir num tabelionato. Quer dizer, é a parte que vai dizer, ó, voltei aqui, passou 15 dias, o cara foi notificado e aí não aconteceu nada. Daí o registrador vai certificar, ó, não foi feito nada, vamos tocar o procedimento adiante. Faz a ata. Daí ele vai fazer a ata e o tabelião tem que mencionar na ata que a notificação foi feita. Isso? Se o procedimento começar pelo registro de imóveis, sim. Se o procedimento começar pelo registro de imóveis, ele vai. Pela previsão do Rio Grande do Sul, ele vai ser notificado. Aí o teor da notificação vai ser assim: olha, se você não for no tabelionato tal,
outorgar a escritura em 15 dias, vai estar configurado, né, de implemento você vai perder o imóvel pela adjudicação compulsória. Então, aí, se em 15 dias ele não comparecer no imóvel, no tabelionato, e aí, claro, vai ter que ter, eu acho, um contato desse tabelionato já especificado com o registrador, ou no silêncio, ele vai certificar isso. E aí a pessoa vai fazer a ata notarial. Nesses estados, relembrando, em que o procedimento, em que a gente começar o procedimento pelo registro de imóveis, tá? Tudo bem. Nos que é pelo notas, daí já muda um pouquinho. Mas então tá. Então eu tenho contrato de promessa, tenho quitação, certidão forense dizendo que não há litígio em relação ao imóvel, né? Tirado no domicílio do requerente do imóvel, e prova da quitação, notificação. Depois da notificação, ata notarial que descreve tudo, e aqui na ata o tabelião pode colocar diversos pontos que o advogado pedir. E um ponto que aparece muito é o seguinte: eu não paguei a dívida, mas já faz mais de 15 anos isso. Poderia o tabelião certificar uma prescrição disso? Ou o tabelião não teria esse know-how aí? Então, olha, esse é um tema polêmicozão, esse da prescrição, assim, né? Depois eu até quero voltar nos pontos, o pessoal ficou em dúvida aí no só para responder do que alguém perguntou, o que que protocola no registro de imóveis? Protocola o pedido de adjudicação com os requisitos lá do artigo 216b, que é esse que nós estamos falando, alguém perguntou aqui. Sobre a prescrição, eu eu tenho defendido que é muito complicado o tabelião ou o registrador reconhecerem prescrição, porque um ato que é reconhecido pelo juiz dentro de um processo que é contraditório, tem as questões das causas interruptivas, suspensivas da prescrição. Então, eu acho um pouco complicado o tabelião ou o registrador cientificarem isso, e muitos têm ido nessa linha. Só que muitos estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, preveu que pode ser considerada prescrita a dívida se, olha só, se apenas não houver, se na apresentação das certidões forenses não houver litígio envolvendo o imóvel, então que aí, junto, apresentando as certidões, está resolvida a questão tá prescrito, e aí presume-se a quitação, né? Só que, vejam, tem várias decisões judiciais, e aí é mais um argumento, que entendem que mesmo na adjudicação compulsória, mesmo no judiciário, estando prescrita a dívida, apesar do promitente vendedor não tem o direito de cobrar, mas isso não dá o direito à adjudicação compulsória. Porque ele não, a pessoa, para ter a adjudicação compulsória, ela tem que provar a quitação e ela tem que ter cumprido a parte dela do negócio, que é pagar tudo. Então, apesar do promitente vendedor não poder cobrar mais, a prescrição não daria direito à adjudicação compulsória. Tem várias decisões nesse sentido, tem algumas em outros, mas tem decisões nesse sentido. Então, é complicado, eu acho, a gente por esses dois pontos, a gente, na ata notarial, eu digo os tabeliões de nota, né? De notas, ou mesmo o registrador, reconhecer prescrição. Mas eu acho que eu vou ser voto vencido nisso. Os estados têm ido no caminho de que, apresentando certidões que não inexiste litígio, vai poder se configurar assim. Legal, hein? Ó, eu quero entrar num outro ponto interessante, mas antes eu quero convidar o pessoal para seguir a Carol. Se você quer aprender direito extrajudicial, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue a Carol, porque a Carol publica muito material de extrajudicial, é uma advogada atuante no extrajudicial, e de repente você pode ter alguma dúvida, mandar um direct, quem sabe ela conversa com você, porque ela atende o país inteiro, inclusive vários cartórios aí, e é palestrante no país sobre adjudicação compulsória, tá? Então, professora da Salomão Concursos também, né? Nossa empresa de concurso. Querida, e o imóvel? O imóvel tem que estar descrito corretamente no contrato, tem que ter matrícula,
pode estar dentro de uma área maior. O pessoal acha que pode fazer adjudicação de loteamento clandestino, porque tem a promessa. Se tem um prédio que não está individualizado e o cara tem a promessa, a gente sabe que isso não é muito fácil, né? Mas tu já chegou a estudar isso aí na prática? E sim, em princípio, a maioria do Rio de Janeiro, São Paulo, mas os provimentos todos estão dizendo que precisa ter matrícula. Então, ou transcrição, né? Pode ser transcrição, pode ser aquela transcrição antiga, mas o imóvel precisa estar inscrito no registro de imóveis diferente da uso capião, em que a gente consegue fazer uso capião de imóvel sem matrícula. Então, em princípio, a adjudicação teria que ter, sim, um imóvel delimitado, né? E aí complica, e não seria tal. E aí os advogados poderiam pensar que a adjudicação não é ideal para a regularização de imóveis nessa questão de loteamentos irregulares, né? Eu acho que vai complicar. Se for a tendência é que os estados continuem a exigir que já tenha uma inscrição no registro de imóveis. Quanto à descrição, eu entendo assim que a gente precisa ter certeza, não precisa estar exatamente como está na matrícula, né? Muitas vezes não está, mas desde que eu tenha certeza que aquele imóvel se refere àquela matrícula, ok. Aí tudo bem, não precisa. Acho que a gente não precisa, indo na linha que eu falei no início, que os contratos não são redondinhos, né? Eu até tenho um exemplo de contrato que é legal dizer, que era um contrato de cessão de posse. Aí tu olhava, esse contrato não serve para adjudicação. Aí eu fui ler ele, o que que era, por que era contrato de cessão de posse? Porque quando o promitente e vendedor, inclusive eles se chamavam dentro do contrato de promitente vendedor e promitente comprador. Ele não tinha a propriedade ainda porque ele, o promitente vendedor, estava resolvendo a uso capião que ele estava fazendo do imóvel. Então, ele chamou de cessão de posse só por causa disso, mas lá dentro do contrato, ele prometeu outorgar a escritura assim que o comprador terminasse de pagar e assim que ele tivesse o registro em nome dele da uso capião. E quando eles foram procurar a gente para adjudicação, o imóvel já estava em nome do promitente vendedor. Então, vejo que aí eu tenho partes, objeto, preço bem delimitado, o fato do título do contrato estar equivocado não tem problema nenhum. E esse olhar do advogado é muito importante, porque eu repito para vocês, os contratos não vão estar redondinhos quando chegarem para a gente, né? Então, em princípio, pareceu que não podia, mas depois eu tive certeza que era uma possibilidade de fazer a adjudicação. Então, o fato de o documento, o contrato, não trazer o imóvel perfeito não impede. Agora, o fato de no registro não haver uma descrição perfeita já é outro problema, né? Por exemplo, eu comprei um lote de 500 metros, promessa de compra e venda, paguei tudo, o cara não me passou a escritura. Fui no registro de imóveis e lá não consta o lote. Lá tem uma fazenda, ou seja, no loteamento clandestino. Aí já dificulta. Aí esse contrato vai ser mais fácil utilizar para uso capião do que para adjudicação. Concorda comigo? Concordo, exatamente. Porque aí tem a questão de localização do imóvel, né? Como eu disse para vocês, os estados estão indo todos no sentido de que vai ter que ter uma matrícula individualizada ou uma transcrição individualizada para poder seguir com a adjudicação. Né? Perfeito. Não sei se de repente vai se construir algum entendimento no futuro que possa, mas o registro, eu vejo com dificuldade de como ser feito esse registro, né? Também. Vai ter que ter procedimentos adicionais de especialização aí do imóvel. Teve alguém Eu, que perguntou aí nessa questão do imóvel, do terreno, se há terreno, mas tem edificação. Os provimentos estão em todos no sentido de que eu posso averbar a edificação depois, professor. E dizem assim, que eu menciono a edificação no requerimento, mas essa edificação não prejudica a adjudicação, podendo ser regularizada posteriormente. até, Então, os provimentos têm mesmo. até porque eu posso ter comprado o terreno em promessa de compra e venda para pagar em 24 meses. E eu construí a edificação. E aí agora no final ele não me passa a escritura. E aí eu quero, então, a adjudicação compulsória do terreno.
A casa eu vou regularizar no meu nome, né? Aliás, eu entendo que nem se paga ITBI da casa, porque fui eu que construí. Vai pagar ITBI só do Exatamente. terreno, né? É, exatamente. E aí, até o Flávio falou, fazer constar construção irregular. Eles estão permitindo e dizendo que no requerimento deve constar, mas que não pode ser exigido, pode ser feita a adjudicação registrada e depois regularizada a construção. Rio de Janeiro foi nesse sentido, e se eu não me engano, o Amazonas também. Porque eles acabam imitando os provimentos de um estado e de outro, né? E aí o Amazonas foi o único que inovou no sentido do ITBI até agora, que foi bem legal, de permitir que seja pago só no registro. E aí eu vou estudando bastante, é bem legal a gente fazer essa análise dos provimentos dos estados, porque a gente consegue, quem não tem provimento, os advogados que ainda não têm provimento nos estados que trabalham, olhem os provimentos dos outros estados, porque eles dão um norte para a gente até pode levar os outros provimentos dos outros estados para os tabeliães e registradores para auxiliar, porque é um procedimento novo para todo mundo, né, É, professor? É um procedimento. interessante. Tem duas questões ainda também que eu também fico pensando. Uma delas é, faleceu o vendedor, se eu posso promover a adjudicação contra os herdeiros, né? Uma questão. E outra questão é, se houver cessão da promessa, então tinha o vendedor e o comprador. O comprador, durante o pagamento, ele cedeu para alguém, que seguiu pagando. E esse cedeu para outro, que seguiu pagando. Agora o último pagou. Ele tem que entrar com a adjudicação, claro, contra o vendedor. Mas ele tem que notificar todos ou bastaria notificar o titular da matrícula? Em relação à primeira pergunta do prometente vendedor falecido, é muito comum. Os três procedimentos que a gente tem no Amazonas são prometentes vendedor são falecidos. E olha só, até o encontro do que o professor falou, né? Bem legal daquela outorga da escritura pelo inventariante. Né? Então, o primeiro caminho que a gente tem que tentar, e que é o correto, é a outorga da escritura pública pelo inventariante, né? Nomeado, se foi quitado, tem a promessa, faz a outorga da escritura pelo inventariante nomeado para isso. Só que, prof, em vários estados tem muito, em alguns estados, né? Não vários. No Rio Grande do Sul é bem tranquilo isso, em São Paulo é tranquilo, mas em outros estados há um receio em relação a essa outorga da escritura pelo inventariante. E aí o caminho é a adjudicação. O caminho é a adjudicação. Então, nesse caso, tá? Nos estados em que não aceitam, por isso que a gente tem que conhecer, dizem que eu já ouvi que direito notarial e registral é só carimbo. Imagina só, né? Tudo que a gente tem que pensar Legal. para então, e conhecer, né? Cada estado é diferente. Então, nos estados em que a gente não tem essa possibilidade da outorga da escritura definitiva pelo inventariante, o óbito do prometente vendedor caracteriza o inadimplemento na ata. Vejam, caracteriza o inadimplemento na ata, mas vão ter que ser notificados ou os herdeiros ou o inventariante. Os estados todos foram nessa linha, que vai notificar os herdeiros ou o inventariante se já houver sido nomeado. Tá? E aí vai ter que identificar os herdeiros, né? Enfim, vai ter que fazer essa identificação. Mas é possível. Torcer que não tenha um herdeiro menor de idade. Ah, Torcer. isso aí é. Aí realmente, aí vai ter que ir para a adjudicação judicial, né? Não tem jeito. Porque a manifestação do menor não é possível no extrajudicial dessa forma. Mas então é muito comum, tá? Muitas pessoas, os compradores estão lá com o contrato dentro da gaveta, né? Por isso que se chama contrato de gaveta. Aí sabe que o prometente vendedor morre, e aí entra em pânico. Meu Uhum. Deus do céu, eu tenho que regularizar a minha. Acontece muito isso, a gente sabe, né? Então, o fato do prometente vendedor ter falecido não obsta a adjudicação. Ao contrário, em muitos casos vai ser o caminho a ser seguido, tá? Antes a gente tinha só no extrajudicial a uso capião, naqueles estados que não aceitavam a escritura pelo inventariante ou o próprio inventário, mas não é correto incluir no inventário do prometente vendedor o imóvel que ele já vendeu, já quitou, né? Então, em relação à primeira pergunta, é isso. Em relação às sessões, tem vários entendimentos
Tem gente que entende que vai registrar tudo num registro só. Então, se o professor Salomão vendeu para mim, eu vendi para a Letícia, eu provando essa cadeia contratual, a Letícia vai pedir a adjudicação e vai estar lá no registro, um só registro, né? E aí a gente teria um só ITBI, tem mais isso. E aí, se forem feitos vários registros, que tem outro entendimento que diz que faria o registro do professor Salomão para mim e de mim para a Letícia, a gente teria dois ITBIs. Em Nossa. relação à notificação, é uma questão, a lei fala em notificação do proprietário tabular, que é quem vai perder, né, efetivamente a propriedade. Eu entendo que a gente teria que manter essa notificação do proprietário tabular, mas a gente teria que ter cuidado em relação às quitações, me E, parece. Em relação às quitações, sabe? É isso que eu penso, que a gente não precisaria fazer uma cadeia de notificações, porque vai gerar uma notificação sem fim, mas que a gente precisa ter o cuidado em relação às quitações e até em relação à outorga uxória, né? Esse é um outro ponto que tem acontecido muito, e para dar um exemplo do que a gente fez até para auxiliar os advogados aí. A gente recebeu um contrato em que o vendedor era solteiro na matrícula. Quando ele recebeu o imóvel, ele era solteiro, ok? Ele recebeu por doação dos pais, solteiro. Quando ele assinou o contrato, solteiro. Só que no contrato ele não era mais solteiro. Ele já era casado, na comunhão parcial. E a mulher dele não deu a anuência, né? Ela não seria a vendedora, porque era um bem particular, então teria que ter dado a anuência, mas ela teria que ter dado a anuência. Essa anuência pode ser suprida posteriormente? Sim. tudo bem. Ela, nesse caso, ele morreu e ela veio assinar a ata conosco. Olha que legal. Ela assinou a ata. O próprio registro de imóveis digam, ela pode dar autorizatória na ata. Ela deu autorizatória na ata, vai a ata redondinha para o registro. Por isso que eu tenho me inclinado a começar o procedimento pela ata, viu, professor? Por causa de todas essas nuances, sabe? Que facilitam, assim. É interessante, Então, é interessante, considerando essa questão da vênia conjugal, pode ficar pior ainda, né? Por exemplo, se for uma união estável, que tu sabe que existe, né? Então, assim, diversas variáveis vão surgir nesse tema durante o ano. A gente está começando a tirar uma ou outra, mas essa da vênia conjugal é uma delas interessantes. Ou, por exemplo, o casal se divorciou, né? Aí teria que notificar os dois para ver se houve a partilha, se não houve. Mas eu tô entendendo. Das sessões também me preocupa saber se foram quitadas as sessões, né? Se elas estão quitadas ou não. Agora, isso de levar o registro para a matrícula das promessas e do ITBI vai ser uma polêmica boa, porque a lei fala que não precisa registrar a promessa e também tem a súmula 239. Mas aí podem surgir várias promessas, sessões, e aí fica uma dúvida se o registrador bota tudo num bolo e ao final faz um registro só. E aí tem a questão do ITBI, porque o registrador pode dizer assim, olha, eu não sei se deve ou não deve ITBI, e pelo 289 da Lei de Registros, eu acho interessante apresentar ao município. E aí é certo, mas aí, nossa, se chegar no balcão do município, TBI para todo mundo pagar, né? TBI para todo mundo. Então, eu vejo ainda com algumas dificuldades tudo isso. Eu sei que está sendo minutado um provimento no CNJ, e eu torço que o provimento mencione algo em relação ao ITBI das sessões, porque senão nós vamos ficar de novo num abismo, né? Sem saber se esse ITBI vai ter que ser exigido ou não em cada sessão, né? exatamente. Eu acho que, como o prof bem falou, a gente tem aí a adjudicação, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem estudado muito, tem surgido provimentos, mas a gente está vendo muitas coisas novas na prática, e essa questão do ITBI, porque é bem como o prof disse, as legislações municipais prevêem tributação por sessão.
Elas prevêem. E o registrador, ele fica numa situação difícil na medida que ele é corresponsável tributário, né? Então é isso. Tomara que o CNJ venha e diga se realmente, efetivamente, vai tributar ou não. E se disser que vai tributar se tiver uma cadeia contratual muito grande, muitas vezes vai valer a pena mais fazer uso capião do que a adjudicação, né? Então a gente vai ter que esperar verificar no nosso, quando a gente for fazer uma adjudicação que tenha uma cadeia contratual muito grande, enquanto ainda não tiver o provimento do CNJ, a gente vai ter que, né, lá como advogado, verificar no nosso município se vai tributar, verificar com o registrador, e se for tributar e não valer a pena, de repente, se tiver os requisitos, vai valer a pena ir para uso capião, né? Então a gente vai ter que fazer essa análise. Gente, é uma matéria linda, né? Mas tem muitas arestas ainda para parar. E até teve uma pergunta de uma pessoa, acho que foi da Ana Domingues. Se começa pela ata, custa mais caro. Ana, se começar pela ata e for aqueles estados que eu falei, que a notificação do promitente vendedor, mesmo que ele concorde, leve à continuidade do procedimento da adjudicação, não vai ficar mais caro, não. Porque a ata é obrigatória em qualquer caso, tá? Para ficar claro. Ela tinha sofrido veto, mas o veto foi derrubado. A ata notarial, assim como na uso capião, é obrigatório para adjudicação. Então, nos estados em que a concordância do vendedor não leva à escritura e sim continua o procedimento de adjudicação, não tem problema nenhum fazer a ata primeiro, não vai custar mais caro para o cliente, tá? Entendi. Bom, você não segue ainda a Carol, você está perdendo a oportunidade de aprender mais direito extrajudicial com as pessoas que eu confio e gosto. Então, clica aqui e segue a Carol, que ela vai te dar ainda muitas dicas e a sua carreira vai alavancar e acelerar no extrajudicial. Clica no meu nome, clica o nome dela e segue lá. Carol, 7h36, deu 1 hora de live. Eu quero agradecer a tua visita e tu vai ter que voltar mais vezes aqui quando tiver mais novidades para nós, para a gente poder conversar. Mas deixa uma mensagem para o pessoal que está aqui, tem 484 pessoas agora. Deixa uma mensagem para eles aí sobre o extra, sobre a adjudicação, que é para não desistir, para forçar, persistir e acreditar, né? Isso, eu agradeço muito o convite, professor. Esse tema da adjudicação compulsória é um tema palpitante do momento e é uma honra estar aqui contigo. Eu gosto muito de assistir as tuas lives, sempre assisto, sempre que posso. Se não assisto de manhã cedo, assisto depois. Eu gosto muito, é muito fluido, eu gosto muito de assistir, então agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra. E para o pessoal aí, eu tô vendo que tem várias discussões que a gente não vai conseguir enfrentar pelo horário, mas é um tema palpitante, tem muitas discussões, tá? Tem gente falando que é bula, enfim. A gente tem que analisar o caso concreto e ver a situação do nosso cliente para conseguir regularizar a propriedade, que é importante para o mercado imobiliário brasileiro, né? Propriedade regular, como o professor sempre fala, é circulação de riqueza. E aí, perguntaram de obra de adjudicação, ainda não tem. Eu estou pensando, inclusive, em escrever um livro sobre o tema, tá? E eu já publiquei alguns artigos no Migalhas sobre o tema. Se tiverem interesse, podem lá dar uma olhadinha. Inclusive, eu publiquei uma semana passada. Estou à disposição no meu Instagram. Me sigam lá e muito obrigada, professor. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que ficaram conosco aqui mais nessa manhã de estudos. Durante o dia a gente vai conversando. Sigam a Carol e conversem com ela. Obrigado pela sua presença de sempre. Obrigado, Carol. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.